frase do Carl Jung que diz que o maior privilégio é se tornar quem é, mas antes a gente precisa desaprender quem nos ensinará a ser. Porque a maioria de nós não tivemos experiências saudáveis na infância. Principalmente ali com nossos familiares, em casa, na escola. Então muitas vezes a gente carrega bagagens desde a nossa infância que acarreta na vida adulta. Um exemplo que eu posso dar para vocês, por exemplo, quando eu era mais pequena, minhas notas na escola não eram muito boas. Então sempre ficava na média ou abaixo da média. E minha mãe sempre falava que eu não era tão inteligente, que eu era besta, enfim, essas coisas. Então isso já carregou um aprendizado comigo que foi: realmente eu não sou inteligente. E automaticamente, quando a gente chega na vida adulta, isso nos gera gatilho, né? Que faz a gente pensar que a gente não é capaz, que a gente não tem potencial para aquilo. E quando você olha para alguém que te inspira, aquele caminho se torna mais palpável, se torna mais real. Então por isso que é importante você ter alguém no seu dia a dia na qual você se inspire, ou aqui no digital mesmo. Porque você vai olhar para aquela pessoa que ela saiu do ponto A e até o ponto B, você olha aquele percurso e fala: uau, isso é real. E aquela pessoa, de alguma forma, ela vai te inspirar, vai te motivar, e de forma inconsciente. Então você vai se modelar aquela pessoa até você ter seu próprio jeito. E não é questão de você invejar ou querer ser a pessoa, mas você modelar de uma forma até você criar o seu próprio jeito. E eu fiz isso durante o meu processo. Eu comecei a criar conteúdo mais ou menos em 2023, e foi quando eu conheci uma pessoa aqui no digital que chama Eduardo Escobar. Inclusive, se ela ver esse vídeo, chegar até ela por TV do Universo, um beijo no coração, eu amo você demais. Então ela está sendo, né, uma referência para mim muito grande aqui no digital, porque quando eu olhei para ela e vi que ela saiu do ponto A e chegou no ponto B, que é o mesmo trajeto que eu almejo, aquilo me inspirou de alguma forma, isso me motivou. Por exemplo, muitas coisas que eu sei hoje de comunicação, de imagem pessoal, eu aprendi com ela. Então, por isso que é importante você se modelar aquela pessoa. Então, alguma dica que ela dava, por exemplo, de autoimagem, de vestimentas, de comunicação, eu aprendi com ela. Então, isso é uma forma de você olhar para aquilo e falar: tá, eu vou fazer desse jeito até eu criar meu próprio estilo. Mas para isso acontecer, precisamos ter... aqui. Coloca que eu vou aparecer no vídeo, hein? Para isso acontecer, precisamos ter a humildade suficiente para nos permitir que o outro nos ensine algo. Eu falo que a gente sempre tem algo a ensinar para o outro, assim como a gente precisa aprender com o outro. Eu falo que o outro é um feedback da onde a gente precisa melhorar, da onde a gente precisa desenvolver. Mas se você não tem a humildade para isso, você cria um bloqueio e você não consegue absorver o que aquela pessoa tem de bom realmente. Às vezes uma palavra sua pode mudar totalmente a vida do outro. Uma frase que você falar, ou que seja, o que você tem para o outro para transmitir, aquilo pode ser muito importante na vida do outro. Você acaba se tornando um pouco da pessoa que você mais consome, que seja no seu dia a dia, que seja aqui na internet. Então por isso que é muito importante você ver realmente quem você está se inspirando, ver realmente na pessoa que você está consumindo durante o dia, que você está vendo, porque isso vai interferir inconscientemente nas suas ações, nos seus comportamentos. Espero que você esteja me ouvindo bem. Eu estou gravando aqui no apartamento do meu irmão, de frente para esse lugar incrível. Eu amo estar em contato com a natureza, eu acho que a natureza, o universo é a extensão da gente, então eu amo estar conectada com isso. E tá passando alguns carros, então eu tô sem microfone, mas espero que vocês tenham conseguido me entender bem. Tá na sua realidade, né, na sua convivência, às vezes você não tem essa pessoa que chegou lá, então você vê aquilo como mais impossível. Mas quando você tem alguém que chegou lá, que fez esse trajeto, ele fica mais real pra você, você começa a acreditar mais. Então por isso que é importante você ter essa pessoa para inspirar. Como eu falei, ela vai aparecer uma hora ou outra na sua vida, porque Deus coloca as pessoas na nossa vida com um propósito. Eu acho que nenhuma pessoa passa por a gente em vão. Sempre tem um propósito. Ou que seja para você ensinar algo para aquela pessoa, ou que seja para a pessoa aprender com você. Então eu tenho certeza que uma hora ou outra, essa pessoa aparecerá na sua vida.